Quando publicamos uma história, ela não é mais nossa, agora ela é do leitor. E já que não é nossa, é importante que você pense nele ao escrever e não em si mesmo. Por isso, é melhor evitar todas as coisas que o irritam em uma história, certo? Fica aqui no vídeo e eu te listo tudo que você precisa evitar para fazê-lo gostar ainda mais da sua trama. Vamos lá! Você gosta de Feira do Livro e palestras grátis sobre escrita e literatura? É isso que você terá na primeira experiência presencial da Tellers no dia 14 de dezembro aqui em Porto Alegre. Desde 2021, trazemos conteúdo sobre escrita aqui no YouTube, mas agora é hora de nos encontrarmos ao vivo na Expo Tellers, um encontro patrocinado pelo Banrisul. Venha curtir a Feira do Livro com editoras e livrarias locais, assistir a um ciclo de palestras com profissionais do mercado e ainda fazer aquele networking com editoras, livrarias e, claro, outros escritores. O evento acontece no Teatro de Câmara Túlio Piva e todas as palestras terão transmissão ao vivo no nosso canal Tellers Escola de Escrita. Então, se inscreve aqui embaixo e receba todas as nossas novidades sobre o evento, além de assistir a todas as palestras lá no dia 14. Lembrando que a Expo Tellers é totalmente gratuita para acessar a feira e as palestras. Te espero aqui em Porto Alegre no dia 14 de dezembro. Até mais! E aí, Teller, Mauro Plachina aqui, tudo bem? Todos somos leitores e escritores, e muitas vezes tentamos largar o olhar crítico para se entreter com a leitura. O problema é que esse olhar crítico é o que nos faz melhorar como escritores, então não podemos perder essa prática. E quando lemos assim, acabamos identificando coisas que prejudicam as histórias, e é aí que devemos aprender com os erros dos outros para melhorar as nossas histórias. Por isso, é importante identificar o que irrita os leitores para evitar que façamos as mesmas coisas. Então, vamos ver algumas dessas coisas a evitar para não irritar o seu leitor. O primeiro item é usar nomes impossíveis de pronunciar. Na literatura e universo pop, temos nomes de personagem como esses aqui. Nomes assim até podem soar engraçado, mas acabamos os considerando como personagens pouco importantes, mesmo que eles não sejam. É legal nós termos diversidade e ter elementos únicos que atraiam o público, mas é importante pensar em como o seu leitor vai receber esse nome. Se você não consegue pronunciar uma palavra, como é que vai memorizá-la? Se esse personagem aparecer mais vezes na história, como o seu leitor vai lembrar dele e repetir esse nome toda vez que aparece? Dureza, né? Tente ajudar o leitor nessa. Caso queira permanecer com esse nome estranho, faça uma nota de rodapé explicando a pronúncia correta. Isso já pode ajudar bastante o leitor. E já que eu falei de nomes, vamos para o segundo: usar nomes muito parecidos. Se não conseguir pronunciar já irrita, ter vários personagens com nomes similares pode ser ainda pior. Você já tentou ler algum livro russo? Eu confesso que me perdia nos nomes e nunca sabia quem era quem. Mas isso pode acontecer em histórias da nossa própria língua. Imagine nomear personagens como Marco, Marcos e Marcelo. Possível do seu leitor se perder em quem é quem e acabar misturando acontecimentos e até tramas com esses personagens. Da mesma forma como antes, ajude o seu leitor e troque os nomes dos personagens para que sejam bem distintos uns dos outros. Tudo bem que a história é sua, mas a partir do momento que ela é publicada, ela é mais do leitor do que sua, então você precisa escrever para ele e não para si mesmo. Se lembrar de outros nomes que soam iguais, me conta aqui nos comentários, ou até me diz em qual livro você já se perdeu por causa disso. E aproveita que está aqui nos comentários e já curte o vídeo e se inscreve no canal. Assim você nos ajuda a trazer cada vez mais conteúdo aqui para o YouTube. E você recebe nossos vídeos toda semana para melhorar cada vez mais a sua escrita. Muito obrigado pelo teu apoio aqui no YouTube todos esses anos. E não se esquece, dia 14 de dezembro te espero ali na Expo Tellers. Mas voltando ao que irrita leitores, podemos falar de uma última característica ligada ainda a personagens:
os personagens chatos. Até a melhor história vai fracassar sem personagens interessantes. Não importa se você está escrevendo o herói, o vilão, um personagem simpático ou um que os seus leitores devem odiar. Certifique-se de que eles estejam interessantes de acompanhar. Faça com que os seus personagens sejam complexos. Os faça interagir com outros personagens para expandir a sua personalidade e dê a eles espaço para crescer e mudar ao longo da sua narrativa. Usar caracterização direta e indireta dará vida aos seus personagens e também fará o seu enredo avançar. Não importa se é um personagem principal ou alguém que apareça apenas às vezes, é importante que ele tenha uma certa profundidade para que o leitor entenda o motivo dele existir ali. Mas saindo dos personagens, uma coisa que atrapalha muito são histórias com descrições bonitas e nada mais. Tem muito escritor que escreve fantasia e se apega a descrições de cenários, e o problema nem é esse. Muitas das descrições são ótimas, os escritores são ótimos, tanto nas descrições dos locais como de personagens. O problema é que eles focam demais nessa parte e se esquecem de criar a conexão necessária entre o leitor, personagem ou o leitor e a história, fazendo com que o livro seja um emaranhado de descrições com ações superficiais e tramas sem sentido. Assim, não adianta fazer com que sintamos a brisa fresca da manhã de outono no seu país se não há nada na história além disso. Tente diversificar e trabalhar a trama. Inclusive, se quiser ver mais sobre isso, que tal assistir esse vídeo aqui sobre estrutura de histórias e pensar em desenvolvê-la da melhor forma? Clica no card aqui em cima e já salva para depois desse vídeo. E já que falei sobre ser chato e ter muitas descrições, podemos falar sobre as histórias que apenas contam, contam e contam. Lembra da diferença de mostrar e contar? Temos muitos escritores que não conhecem essa grande máxima: mostre, não conte. Assim, as histórias são apenas um punhado de parágrafos do narrador ou dos personagens contando tudo o que aconteceu, resumindo fatos sem nenhuma ação ou emoção para mostrar para o leitor. Isso é muito errado. É como passar dias ouvindo aquele seu amigo contador de histórias em um bar falando sobre os últimos acontecimentos do seu escritório. Consegue imaginar essa cena? Melhor é nem tentar, né? Imagine um livro assim, cheio disso. Ninguém vai aguentar. Então, tente mostrar mais e contar menos. Varie a estrutura de frases, diálogos e pontos de vista. Trabalhe para que tenha mais ações que levem a história adiante. Caso queira se aprofundar nesse tema, temos um vídeo que explica tudo direitinho. Para acessar, é só clicar no card aqui em cima. Depois deles, temos outro fator que pode ser interessante no cinema ou quadrinhos, mas que em livros fica bastante estranho: quebrar a quarta parede. Quando o autor constantemente faz comentários paralelos ao leitor ou faz um personagem lhe explicar algo, faz com que tire o leitor da história. Em livros, pode ser difícil mostrar que você está falando com o leitor, ou até o leitor pode se irritar se você fica trazendo informações diretamente a ele e não focar na história. Muitas explicações podem fazer parecer que você desmerece a inteligência do leitor. Tente usar explicações dentro da própria trama ou na sublinguagem para trazer novas referências. Pode ter certeza que o seu leitor conseguirá entender e ainda o manterá mais engajado na história. Não o subestime. E sobre manter o leitor engajado, outra coisa que devemos evitar ao máximo são as frases clichês. Há termos tão usados na literatura que temos de evitá-las a todo custo. Nada mais de era uma vez, eles viveram felizes para sempre, e foi assim que tudo começou. Ele era alto, moreno e bonito, o destino tinha outros planos, ela não sabia que aquela seria a última vez que o veria. Num piscar de olhos, seu coração batia forte e o mistério estava resolvido. Todas essas frases nós já lemos e relemos em diversos livros durante a nossa vida. Mas por que usá-las na sua? Tente dar um novo olhar, usar uma outra ação, colocar um novo sentimento. Tem clichês que vêm para o bem, mas esses aqui, esses é melhor você evitar.
Para finalizar, temos 3 erros que chamam bastante atenção em histórias e provavelmente são os que mais me irritam pessoalmente. O primeiro são os furos óbvios na trama. Uma experiência de leitura agradável acaba ficando confusa quando os leitores encontram um grande furo na trama. Nem sempre um furo na trama é algo imenso que atrapalha a trama principal em si, mas acaba não explicando algo que aconteceu durante a história e parece que o escritor escreveu e esqueceu. Mas tem furos que podem chamar bastante atenção, como quando o escritor cria limitações para o sistema de magia na sua fantasia, em que os seus personagens não podem quebrar as regras, mas de repente, só porque ele precisa avançar a trama, eles acabam quebrando. Isso aí precisa ser bem explicado, senão toda a história pode ir por água abaixo, então cuide as lacunas lógicas. Depois dos furos e muito próximo deles, temos também as pontas soltas inacabadas. Você não precisa amarrar cada ponta solta da história. Algumas você pode deixar abertas ou até deixar que elas sejam ambíguas. Mas se você não oferecer nenhum tipo de resolução, os seus leitores ficarão frustrados de alguma maneira. Por exemplo, se você construir uma cena vívida onde o seu personagem bate uma arma na mesa no meio da ceia de Natal, essa arma precisa ser relevante para a história. Isso aí é um exemplo da famosa arma de Chekhov. Se você introduzir um elemento apenas para esquecê-lo, você deixará os seus leitores sem entender. Mesmo que a arma não seja importante para a trama, você precisa explicar por que alguém bateu uma arma no meio da ceia de Natal. Esquecê-la não é uma opção, ou seja, amarre essa ponta. E para finalizar, você precisa evitar os erros embaraçosos de revisão. Erros de gramática e de digitação na sua escrita vão prejudicar a qualidade da sua história e podem até levar a avaliações ruins do público. Erros de revisão quebram a imersão dos seus leitores e os fazem ficar presos nos erros em vez da história. Tenha revisores e editores para te ajudar nesse processo, mas sempre leia e releia a sua versão final para ter certeza de que tudo está perfeito. Esse cuidado pode fazer diferença entre ser publicado e ganhar leitores ou ser jogado na pilha de rejeitados ou receber avaliações ruins. Quer você esteja escrevendo um suspense, um romance, uma comédia ou mistério, você deve escrever a história do seu jeito e com a sua própria voz, mas levar em conta o que os leitores gostam e o que eles odeiam pode melhorar a sua escrita e pode ajudar a aumentar as suas chances de ser publicado ou até adquirir leitores. E aí, quantos desses itens já te irritou em uma história? Você lembra de alguma específica? Me conta aqui nos comentários. E se quiser ver mais sobre erros para cuidar, temos um vídeo do canal com os principais erros cometidos por escritores iniciantes. Para acessar é só clicar nessa miniatura aqui. Uma ótima escrita para ti e até o próximo vídeo. Até mais!